Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Chegamos em mais um time, chegamos no Boca Juniors, equipe argentina, equipe que classificou via ranking e que busca aí surpreender num grupo que tem Bayern, tem Benfica. Vamos falar como é que chega ao Boca, quem são os principais jogadores, como o time joga, as chances dentro do grupo. Então, para isso, eu peço o seu like. O seu like é fundamental para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Peço também que você se inscreva no canal. O canal ainda começando a crescer. Estamos aí em busca de 200 inscritos, a primeira meta, hein? Por isso a sua inscrição é muito importante e também peço que você compartilhe com os amigos, mostre até um guia da Copa do Mundo mostrando todos os times, mande aí para os seus amigos para que esse vídeo chegue a mais gente, a galera que está interessada na Copa do Mundo de Clubes. Certo? Então vamos falar desse gigante Boca Juniors. Bom, aqui a gente está falando de um dos maiores times do mundo, né? Uma das torcidas mais apaixonadas, um time gigantesco, 120 anos de história do Clube Atlético Boca Juniors, são 35 títulos argentinos, 6 Libertadores e 3 Mundiais. E eu sempre falo sobre essa questão de diferença, de equiparação entre como está o futebol europeu e o futebol sul-americano, né? Que por muitas décadas era bem pareado e agora há uma diferença a favor dos europeus por diversas questões. Mas o último jogo que eu vi uma superioridade do time sul-americano, o time sul-americano ganhou, e não é que ganhou fechadinho na retranca, com o goleiro sendo herói e achando um gol. Ganhou porque foi melhor. O último jogo, para mim, foi o Boca Juniors e Real Madrid na final do Mundial de 2000, do Intercontinental de 2000, que é reconhecido como Mundial pela FIFA, né? Então ali foi a última vez que eu vi um time sul-americano sendo superior. Então, esse marco é importante, e o Boca Juniors já teve muitos craques, muitas conquistas fora essas que são as principais. É um timaço, né? História posta, tradição posta, vamos trazer o presente que não é tão glorioso assim, o time não é tão forte dentro de campo atualmente assim, né? Vamos trazer então a campanha. Na temporada, o Boca Juniors terminou em segundo lugar no seu grupo do Campeonato Argentino, né? Lembrando que são 2 torneios e o primeiro torneio foi realizado no primeiro semestre, com 2 grupos. O Boca ficou em segundo, atrás do Argentino Júnior na chave, 33 pontos em 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcou 24 gols, sofreu 11. Nas oitavas de final, ganhou nos pênaltis do Lanús. Nas quartas de final, caiu em casa para o Independiente, perdendo por 1-0. Na Libertadores, o Boca caiu na primeira eliminatória para o Alianza Lima, nos pênaltis. E por conta disso, como caiu na primeira eliminatória, o Boca não pôde nem jogar a Copa Sul-Americana. Se por um lado tem o lado bom do calendário ter sido um pouco mais livre, para o time ter semanas para treinar, recuperação física, foi ruim por não poder jogar, por não se testar no nível sul-americano, né? E em termos de jogo, acaba nem aproveitando muito essas semanas de treino, porque o técnico Fernando Gago, que desde fevereiro estava sendo contestado pela imprensa local, né, para ser demitido depois da eliminação do Alianza Lima, o Riquelme, grande ídolo, que agora é o Bambambam, é o cara que manda, né, no Boca, o Riquelme preferiu manter o Gago. Só que aí depois da derrota do Clássico para o River em abril, o Gago foi demitido, e aí o Boca foi eliminado do Campeonato Argentino com o técnico interino. Então o trabalho acabou não sobrando praticamente nada, né? Então acabou que não valeu de tanta coisa na questão da evolução
tática, mas é uma temporada muito decepcionante, né, para o Boca Juniors. Podia fazer bem mais, até porque tem jogadores interessantes, jovens e veteranos. Depois de dar uns dias de férias para o elenco, né, depois da eliminação, o Riquelme foi atrás de um técnico para a equipe ter aí para a sequência da temporada e para a Copa do Mundo de Clubes, né? E o técnico escolhido pelo dirigente é o Miguel Ángel Russo, velho conhecido do torcedor do Boca Juniors, está na sua terceira passagem, e o Russo foi o técnico campeão da Libertadores com o Boca em 2007, o último título do Boca na Libertadores, quando o Riquelme era o principal jogador da equipe. Era um baita time mesmo, naquela época o Boca tinha, sem dúvida, o melhor time do continente. 69 anos por Russo, um técnico bem experiente, da velha guarda, é treinador desde 1989. É um estilo de jogo bem mais convencional, tradicional, não dá para esperar muita modernidade, nada muito diferente, né? É mais aquele cara para trazer experiência para o vestiário, um cara que já viveu muitas coisas. Mas, assim, é uma carreira também um pouco decepcionante, né? Para o cara que tem uma carreira tão longa, ele só tem 3 títulos argentinos, um título colombiano, um título de Libertadores. Poderia ter vencido mais, né? Pelo que se esperava da carreira do Russo. Em relação aos principais jogadores, não tem como a gente não citar o Cavani, né? Jogador de 38 anos, uma grande estrela das últimas décadas no futebol mundial, brilhou no Napoli, brilhou na seleção uruguaia, brilhou no PSG, é um jogador de altíssimo nível, né? 2 gols e 2 assistências apenas nessa temporada em 12 jogos. A passagem dele no Boca é muito decepcionante, né? Em 2024 foi um pouquinho melhor, ele marcou 20 gols, mas esse ano sofrendo muito com lesões, já a idade está pesando, ele não está conseguindo jogar tão bem. Eu não sei se ele vai ser titular, ele está se recuperando de uma lesão, ainda não se sabe se ele vai estar pronto para a estreia contra o Benfica, mas assim, vamos ver o que o treinador vai querer, se ele vai querer um pouco mais de intensidade. No São Lourenço o Russo jogava com um atacante só, acho que se for assim ele vai jogar com o Merentiel, né? Então, mas o Cavani não tem como não destacar um jogador desse tamanho no elenco do Boca, né? Indo de um jogador muito experiente para um jogador em começo de carreira, Milton Delgado, 19 anos, é o cara desse meio-campo, do início da construção das jogadas. O Delgado, ele é muito bom passador, é um jogador nas estatísticas do Boca na temporada, é o cara que acerta mais lançamentos com precisão, é o jogador que mais desarma, que intercepta. Então, ele é um cara muito importante. Está na sua segunda temporada ainda na carreira como profissional. E o Delgado é o cara que muitas vezes ele fica sozinho ali na construção do meio-campo, enquanto os outros jogadores avançam. É um cara que já tem uma maturidade de tomar conta dessa posição de primeiro volante que impressiona. Tanto que, obviamente, diversos times grandes do futebol europeu já estão de olho nele. Com certeza, o futuro da seleção argentina vai passar por ele daqui 2, 3 Copas, né? Então, é um jogador para se ficar muito de olho, o primeiro volante da equipe do Boca. E completando, trago também o Rojo, né? Acho que vale a pena destacar ele, jogador finalista de Copa do Mundo com a Argentina, muito experiente também, já está há um tempo aí no Boca. É o jogador que tem a melhor estatística de acerto de passe, então a saída de bola começa ali do lado esquerdo. O jogo em geral do Boca flui melhor pelo lado esquerdo, né? Um cara que pode jogar tanto de zagueiro, que é a função que ele está jogando mais na equipe do Boca Juniors, como ele pode ser lateral, né? É que o Blanco é um lateral que está num bom momento, mas se precisar dele na lateral, num sistema de 3 zagueiros, é um jogador versátil. O Marcos Rojo, jogador experiente de futebol europeu, ele fez 12 jogos na temporada até aqui. Bom, vamos para como o time joga, então. Esse print aqui é do jogo contra o Estudiantes, um jogo que o Cavani foi titular, né? Então, vou tentar pensar no esboço aqui com e sem o Cavani, né? Então, a linha de 4, ela tem aqui o Advíncula, o Batalha e o Rojo de zagueiros,
e o Blanco de lateral esquerdo, né? Porque o Blanco ele te dá mais amplitude, ele é um jogador que te dá mais poder ofensivo pelo lado. O Ayrton Costa foi titular no último jogo contra o Independente, zagueiro que veio do Royal Antwerp. Talvez ele ganhe essa vaga do Rojo, ou então o Rojo pode jogar de lateral. Pode pintar um 3 zagueiros aí se o Russo quiser jogar assim. Tem possibilidades. Só que o Ayrton Costa tem um problema de que ele não tem o visto liberado ainda. Então o Boca corre contra o tempo para tentar uma liberação de visto dele, por conta de um problema policial em Buenos Aires de 2018. Então tem essa situação, né? Os Estados Unidos, com a questão do visto, tem uma burocracia grande. Vamos ver se o Ayrton Costa vai poder jogar. Mas o Advíncula é um cara que dá amplitude pela direita também, é um lateral ofensivo, é um lateral que, apesar de veterano, tem bastante vitalidade física. E assim a defesa do Boca, né? Quando está defendendo, também defende com linha de 4, raramente tem uma mudança para a linha de 5. Então o Boca defende com essa linha de 4, o que é até problema, porque quando você tem uma ultrapassagem de corredor, você tem alguma troca ali de posição do ataque adversário, a linha de 4 do Boca tem dificuldade de defender, e muitas vezes sofreu com isso nessa temporada, né? Aí no meio campo, você tem esse tridente de volantes, mas assim, o Delgado é o volante. Delgado joga mais atrás ali, e ele é o jogador da criação, o jogador do combate. O Delgado é fundamental nesse meio campo, né? Apesar de só ter, como eu disse, 19 anos. O Belmonte trabalha mais pela direita e o Zenon, canhoto, ele trabalha pela esquerda. Ele faz ali a função de armar pelo meio, de cair por dentro, mas também é um jogador que pode fazer o corredor, fazer um cruzamento, avançar, fazer uma ultrapassagem, né? O meia é o chileno Palacios, eu acho que essa função aqui não vai mexer, e o Palacios, ele além de ser um jogador da criatividade, né, ele funciona melhor no contra-ataque do que na criação. Na criação, quando a defesa adversária está postada, o Palacios não tem muita qualidade de armação. O Zenon tem mais. Mas quando tem uma roubada de bola, um contra-ataque, uma enfiada em velocidade, um 3 contra 3, o Palacios costuma funcionar bem. E ele é um cara que rouba muita bola. Apesar do Boca ter um ataque mais lento, dificuldade de pressionar, o Palacios é um cara que tem um time de roubar a bola bom. E isso pode ser bom para contra-ataques no campeonato, até porque o Boca vai ter que jogar no contra-ataque muitas vezes contra Bayern e Benfica, vai ter que se defender mais do que atacar, né? Aí vamos ver como é que o Russo vai montar, né? No São Lourenço ele jogava 4-2-3-1. Aqui ele pode, de repente, deixar Delgado e Belmonte de volante, só que aí o Cavani teria que sair, porque não dá para jogar com o Merentiel ou o Cavani abertos, né? Aí ele poderia colocar o Zenon na linha mais na frente e colocar um outro jogador ali pelo lado direito, um Zeballos, um Velasco, mudar um pouco o estilo de jogo do Boca, né? Vamos ver como que o treinador novo vai fazer. A estreia dele em jogo oficial vai ser já contra o Benfica, ele está em período de treinamentos, né? O Merentiel, ele é um atacante que cai um pouquinho mais para os lados, né? Ele tem mais mobilidade, mais preparo físico atual do que o Cavani. Vamos ver o quanto que o Cavani vai jogar, se ele vai ser guardado para um jogo específico, se ele vai entrar no segundo tempo, como que vai ser, né? Mas o Boca, ele tem opções de banco interessantes, né? Como eu disse, o Zeballos é um ponta que cai dos dois lados, jogador de 23 anos, é um jogador interessante. Você tem o Ander Herrera, jogador ex-Bilbao, ex-Manchester United, espanhol de 35 anos, veterano já, mas é um meia que pode dar uma qualidade no passe, um pouco mais de experiência ali nesse meio campo, ele joga ali na função do Belmonte. Se você quiser um outro 9 de referência que não seja o Cavani para jogar com dois, você tem o Milton Jiménez. Então, assim, o Boca tem aí suas opções de banco, não são tantas assim, mas tem aí para tentar fazer jogar de jeitos diferentes. Vamos então pela briga do Boca, né? Só uma informação de que o Boca está tentando avançar pelo Paredes, né? Da seleção argentina, que está na Roma. Seria um jogador que ia dar um up nesse meio-campo gigante, né? Vamos ver. Se tiver alguma contratação, alguma coisa importante, eu coloco aqui no comentário abaixo nesse vídeo, tá?
Pelo que briga o Boca estreia contra o Benfica na segunda-feira, 19 horas. Depois, na sexta, ele pega o Bayern às 10 e ele fecha contra o Auckland às 4 da tarde. Olha, o jogo contra o Benfica é um jogo difícil. O Benfica é bem melhor que o Boca hoje. Tecnicamente é bem melhor. Eu acho que o Boca vai ter que ter uma postura defensiva e tentar resistir, tentar encontrar um gol ou tentar arrancar um empate, porque o Benfica tem um contra-ataque muito forte, né? Se o Boca com esse time mais veterano, se o Boca der espaço de contra-ataque para o Benfica, ele vai ser punido muito provavelmente. Do jeito que o Benfica joga, o nível de intensidade é maior e a qualidade técnica é maior também. Então, assim, eu acho que o Boca tem que tentar resistir, tentar arrancar um empatezinho, tentar perder de pouco, de repente achar um gol, ganhar ali surpreendente do Benfica e tal. E contra o Bayern, cara, é jogo de resistência. Contra o Bayern, eu imagino o Boca tendo que resistir, ficar lá atrás o tempo todo, porque o Bayern vai jogar em cima o tempo todo e é muita diferença. O Boca vai ter que ficar resistindo. O Benfica contra o Bayern na Champions, ele ficou resistindo o jogo inteiro, né? E tomou um gol no segundo tempo. Imagina o Boca. Então é complicada a situação. Eu penso assim, olhando com a cabeça dos caras do Boca, do Miguel Angel Russo, dos jogadores, ó, a gente tem que tentar chegar no último jogo contra o Auckland vivo, com chance, com possibilidade, porque aí Benfica e Boca e Bayern vão se enfrentar. Então você tem que tentar pelo menos 2 pontos aí, tentar fazer alguma coisa para tentar chegar no último jogo com possibilidade de classificar. Porque aí eu não sei como que o Bayern e o Benfica vão encarar o Auckland. Eles vão fazer o máximo de gols possível? Ou eles vão jogar ali meio que... Vamos usar esse jogo para se poupar, para descansar com a bola, para não ter muito desgaste. Eu não sei qual vai ser a reação desses times nesse jogo com o Auckland. O Auckland é o fiel da balança. Quando você tem um time muito abaixo, ele vira fiel da balança. De repente, eles não goleiam o Auckland por muito e o Boca pode tentar forçar uma goleada contra o Auckland e tentar uma classificação. Mas, assim, na minha opinião, será muito improvável o Boca se classificar, tá? Mas futebol é futebol. Tem tradição, tem camisa, tem jogador experiente, de repente acontece uma zebra, de repente encaixa. Mas, na minha opinião, o Boca vai lá para só ganhar do Auckland. Mas vamos ver o que o destino nos reserva. Tá certo, gente? Esse foi o guia do Boca Juniors. Quero saber a sua opinião também. Você acha que o Boca vai longe? Você acha que o Boca tem chance? Quero ler também o que você tem a dizer. Se você não deixou o like, por favor, deixe. E fica o convite, ó. Clica aqui na playlist que vai aparecer com os times que já foram feitos aqui, que já foram decifrados, desmembrados neste guia para você maratonar, para você conhecer melhor os participantes da Copa do Mundo de Clubes. Te espero numa próxima. Um abraço.